Registros de novos defensivos para a fruticultura é um dos assuntos de hoje no programa O Produtor Quer Saber, mais um programa dedicado à informação e educação no campo. Durante uma reunião conjunta entre a Comissão Nacional de Fruticultura da CNA e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura do Ministério da Agricultura em Linhares, no Espírito Santo, os fruticultores pediram a liberação de registros de defensivos para pequenas culturas. Vamos conversar agora com José Eduardo Brandão, assessor técnico da CNA, que está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Essa reunião lá em Linhares, primeiramente, por que escolheram Linhares, né? O que eu conheço lá em Linhares, que lembra muito bem a produção de mamão, aquelas plantações de mamão, lembra muito o desenho animado, né? Isso. Na verdade, antes de mais nada, bom dia. Na verdade, a comissão, durante a prática da comissão, fazia uma reunião fora de Brasília por ano para poder trazer um pouco mais do produtor para perto da comissão e dos nossos trabalhos. Linhares, especificamente, foi escolhido esse ano, agora na última reunião do dia 21, por conta de um prêmio produtor mamão que ia acontecer nesse mesmo dia lá, um coquetel à noite para premiar o produtor que se destacou no ano de 2016 na última safra do mamão. Então, por esse motivo, nós escolhemos a cidade de Linhares, além de ser uma cidade muito bonita e ter uma área de fruticultura muito forte, nós escolhemos a cidade de Linhares por esse motivo, para fazer a reunião conjunta, como você mesmo disse. Nós temos até as imagens, né, que nós vamos rodar agora mostrando um pouco desse contato, dessa comissão, dessa reunião que esteve lá em Linhares. Quem é que participou dessa reunião? Como é uma reunião conjunta, a Comissão Nacional de Fruticultura da CNA, ela envolve todos os representantes das federações, das 27 federações de agricultura dos estados, mais alguns convidados extras, que são convidados representantes das entidades representativas da fruticultura nacional. E a Câmara Setorial envolve toda a cadeia produtiva, do produtor até a indústria processadora. Então, essa participação foi de uma forma geral, pegando a cadeia antes da porteira até o final, a área de processamento, quando a gente faz uma reunião conjunta, como foi essa que aconteceu lá em Linhares. Como é que é o perfil da fruticultura naquela região e essa preocupação com o registro de defensivos para pequenas culturas? Bem, Linhares é conhecida como uma das maiores produtoras de mamão papaya do Brasil, e é uma região de onde sai uma exportação, tem uma exportação muito significativa de mamão. Né? Então, eles, como outras cadeias da fruticultura nacional, o pessoal do mamão papaya, que é uma atividade principal em Linhares, além de outras culturas, tem sofrido também com essa questão da falta de registros de produtos registrados para a fruticultura, tá? Que são os chamados minor crops. Os minor crops, só para explicar para vocês, os minor crops são as culturas com suporte fitossanitário insuficiente, ou seja, são aquelas culturas que as áreas não são tão extensas como as grandes culturas como soja e milho e algumas outras, mas que precisam desses defensivos, mas por falta de interesse, muitas vezes, das empresas detentoras dos registros dessas culturas, eles não solicitam ao Ministério da Agricultura o registro desse produto. Então, essa cultura fica sem suporte fitossanitário. Então, como nós estamos num país com qualidades, com clima e solo e condições adafoclimáticas propícias ao aparecimento de pragas e doenças, a grade de defensivos dessas pequenas culturas, onde a fruticultura está inserida, é muito pequena. Isso dificulta com que o produtor possa ter um leque de produtos para que ele possa fazer o manejo da sua cultura no que diz respeito ao controle de pragas e doenças. Deram algum encaminhamento nessa questão durante a reunião? Na verdade, esse assunto já vem sendo discutido na comissão desde 2010, 2009. É um assunto recorrente. Todas as reuniões da Comissão Nacional de Fruticultura, conjuntas ou não, esse assunto é pauta principal, porque é um assunto que o assunto que nos é solicitado pelo produtor rural e pelos produtores, dada a dificuldade que eles têm no campo. Então, o que acontece basicamente, fazendo um resumo para você, é que o processo de registro do Brasil é um processo de registro extremamente burocrático e um processo de registro que, ao nosso ver, é um processo de registro ultrapassado quando comparado a outros países mais desenvolvidos. Então, a cultura tem que haver uma solicitação dessa empresa que detém a patente do registro para que possa. Então, como ela não tem interesse em registrar porque o produto, digamos assim, vai vender pouco, porque as culturas são pequenas, são áreas pequenas, eles não têm interesse em fazer esse registro. Isso tem dificultado a nossa vida, né? Então, essa burocracia, essa regulação, né, dessa área tem prejudicado o produtor rural.
Então, o produtor, por exemplo, hoje é fato dizer que o produtor rural de frutas, hortaliças e legumes, em grande escala, usa produtos que atendem à sua necessidade, mas que não são registrados para a sua cultura. E pode muitas vezes não ser o produto adequado, porque a questão é essa, né? Pode muitas vezes não ser o produto adequado. Então, como ele fica sem essa oportunidade, sem essa vantagem de ter esse produto, isso causa problemas sérios. Primeiro, no ataque de pragas, redução da produtividade, redução da qualidade dos frutos que são entregues ao produtor. E segundo, em se falando de Linhares especificamente, onde é uma área que há uma exportação de frutos, a exportação fica prejudicada principalmente porque o produtor perde competitividade no mercado externo frente a outros países, porque esses produtos nos outros países são registrados. E eles podem usar esses produtos da forma correta e ter um melhor aproveitamento da sua cultura. E aqui não. Então a gente perde competitividade junto aos nossos concorrentes no mercado externo. E os custos e perdas aumentam, né? Os custos e perdas aumentam. Os custos e perdas aumentam, inclusive na questão da qualidade dos frutos. Você sabe que fruto atingido por uma praga que você não controla, você come com os olhos primeiro. Você não vai chegar numa gôndola de um supermercado ou um comprador externo, um distribuidor na Europa, por exemplo, que é o nosso maior mercado comprador. Nós exportamos praticamente 90% das nossas frutas para a Europa. Se chegar um fruto ruim, feio, né? Mesmo que seja bom internamente, o consumidor não vai comprar esse produto. Então é aí que eu falo que a gente tem os prejuízos, porque a gente não tem os produtos necessários para cuidar dessas avarias que possam acontecer ao longo da produção. É impressionante essa questão do visual, porque a tecnologia hoje, os europeus, quando compram do Brasil, eles até assistem pela internet o fruto sendo embalado para saber a qualidade. Exatamente, né? Exatamente. Essa questão de rastreabilidade hoje não se fala no mercado externo já há algum tempo, mas agora no Brasil já está uma constante a exigência do produtor cada vez mais por produtos de qualidade e produtos rastreados. Não é difícil você encontrar no mercado hoje produtos com QR Code, onde você coloca o celular e você consegue ver, inclusive por drone, toda a área de produção, como ele é produzido, como ele é tirado do campo, como é que ele é feito o seu pós-colheita no packing house, até a chegada na gôndola do supermercado ou do sacolão, onde o produtor tem acesso a essas frutas. E é tão sério isso, porque tem toda a questão também do transporte. Na hora que vai fazer o transporte, alguns países exigem aquela tela, o caminhão lá dentro. Quer dizer, são exigências que mostram a preocupação com pragas e doenças também. Na verdade, as exigências do mercado externo, falando um pouco de exportação agora, são muito mais fortes. O mercado externo é muito mais exigente do que o mercado interno. Então, costumo dizer, a fruta boa vai para fora e a fruta ruim fica aqui. Isso é uma falácia, isso é um engano, porque a fruta que sai do campo, que é processada no packing house, ela é dividida para o mercado externo e para o mercado interno, a depender da comunidade do produtor, do câmbio, de preço, de como é que funciona. Então, isso é uma falácia, isso é uma coisa que o processo é o mesmo. O processo é rigorosamente o mesmo. Né? O que acontece é que a exigência do mercado externo é maior. Então, uma fruta para sair daqui para ir para lá, ela tem várias nuances, vários processos que tem que ser seguido. O transporte, né, o tempo de transporte para lá tem que ser visto, ela vai em container refrigerado, a grande maioria delas com temperaturas controladas, né, onde a oscilação de temperatura pode ocasionar a não aceitação da carga pelo exportador. Então, são vários processos que fazem com que a fruta chegue lá com a qualidade talvez até superior à que chega aqui. Porque aqui nós temos um grande problema. Da porteira do produtor, que produz uma fruta de qualidade, até a chegada na gôndola onde você compra a sua fruta, você tem uma série de problemas de logística, estrada, embalagem mal feita, embalagem de madeira, a fruta arranha, a fruta sofre danos físicos, e você chega numa gôndola do mercado fazendo uma meia-culpa como produtor e como consumidor também, você chega numa gôndola do mercado, o produtor tem todo o cuidado para levar aquela fruta, no transporte ela sofre uma série de danos, e quando chega no supermercado, o supermercadista ou o cara do sacolão pega aquela caixa e despeja em cima de uma gôndola uma fruta sensível. E aí depois você, consumidor, vai lá, e todos sabem disso, pega a fruta, olha, aperta, não quero essa, deixa lá. Essa aqui já está danificada porque você já apertou ela. Você vai para outra e cata 5 frutas até escolher a que você quer. Conceitos. Né? Então, com isso, há um desperdício muito grande, é um processo um processo complicador no sistema produtivo, na cadeia produtiva. Dá para se dizer que a mesma fruta que sai da mesma produção chega na mesa do consumidor europeu
mais bonita do que nós pegamos aqui na gôndola. Muito mais, muito mais. E vamos falar agora um pouco sobre um grande problema, mosca das frutas. Como é que está essa questão? Se tem um plano para entender que não se combate de uma maneira só? Bem, esse foi outro assunto que foi tratado na reunião da comissão, que aconteceu em Linhares, e é um outro assunto também que preocupa muito o fruticultor, né? A mosca das frutas é uma praga que nós costumamos chamar, fazendo uma analogia a outra doença, uma doença da parte animal, quando nós costumamos chamá-la de aftosa das frutas. Tá? É uma doença, é uma praga problemática, de fácil disseminação, né? E que vem causando prejuízos ao fruticultor na questão do dano econômico. A gente fala dano econômico porque ela causa perdas bastante significativas na produção e na produtividade da lavoura, né? E principalmente na qualidade das frutas. Basta dizer a você que no mercado interno hoje, é comum você encontrar frutas no supermercado e você não consegue ver o dano externo, mas quando você abre, você tem a famosa largatinha da goiaba. Essa largatinha da goiaba nada mais é do que uma larva de mosca das frutas que se desenvolve ali. Em relação à exportação, também há prejuízos, que a mosca das frutas hoje é considerada uma das principais pragas que evitam o Brasil abrir novos mercados para a fruticultura. As exigências em relação à mosca das frutas dos mercados compradores é muito grande. A exemplo dos Estados Unidos, que tem um controle, inclusive aqui no Brasil, para evitar que as frutas sejam vendidas com essas larvas e essas moscas possam eclodir e contaminar as lavouras dos outros países. Então, é um produto, uma praga que fecha mercados para o Brasil e dificulta o crescimento das exportações brasileiras de frutas. Essa é a maior preocupação, porque se a gente tem mais uma barreira como essa, uma barreira sanitária, uma barreira importantíssima, tanto é que essa é a preocupação, né? A Secretaria de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos Rangel, ele apresentou algum programa, porque cada região tem a mosca que merece, ou pelo menos, né? Na verdade, a mosca das frutas ela é disseminada nas regiões do Brasil. O Brasil produz frutas em quase todo o território nacional e nós temos cada tipo de mosca diferenciado para cada região do país. Uma grande região produtora, a região do Vale do São Francisco, onde nós temos produção de uva e manga, principalmente em larga escala, 95% da uva exportada e 90% da manga exportada pelo Brasil sai do Vale do São Francisco. Não, uma região extremamente importante, e lá tem a divisa ali da Bahia com Pernambuco. Bahia com Pernambuco, Juazeiro, Petrolina e as cidades circunvizinhas. Lá tem uma mosca, né, que é uma variedade, é um tipo de mosca, uma espécie de mosca que causa um dano. Então nós temos as frutas de clima temperado, o pessoal do sul, onde tem também a uva, que é mais uma uva para vinho, né, e para suco, e a maçã e frutas de caroço, que nós chamamos de nectarina, pêssego, ameixa. Essas frutas são atacadas por um outro tipo de mosca, não é? Que também é uma anastrefa, como tem da outra vez, só que a de lá é Fraterculus. E nós temos uma outra mosca, que é a mosca que atinge todas as frutas. Essa não é seletiva, essa só não fura o coco, né? Mas todas as outras frutas, que vem com ela é a chamada mosca da carambola. Essa mosca da carambola é uma praga quarentenária do Brasil. Ela não está ainda no Brasil, ela está na fronteira norte do estado, vindo das Guianas. Já houve casos de detecção dessas moscas nos estados da fronteira norte, Amapá, Amazonas, mas não em pomares de larga escala, sim em fruteiras do fundo de casa. Então, o trabalho está sendo feito também lá. O Ministério da Agricultura lançou no ano passado, em setembro do ano passado, para ser mais preciso, o Programa Nacional de Combate à Mosca das Frutas. O secretário Luiz Eduardo Pacífice Rangel, que você colocou, é um grande defensor desse programa, porque ele sabe e conhece da dificuldade que o produtor tem em relação a essa mosca. E esse programa está em execução, né? É um programa extremamente complicado, porque ele tem que contemplar a questão do monitoramento das pragas, ou seja, a gente tem que espalhar armadilhas, né, atrativas em todas as fruteiras de cada região dessa, para que a gente possa medir como está a presença populacional dessa mosca, né? Então as armadilhas são colocadas e diariamente elas são armadilhas checadas. deltas também? Então, Isso, né? As armadilhas podem ter uma que eles chamam de atrai e mata, que a mosca vem, é grudada e morre, e tem as de feromônio também, né, com um atrativo sexual que a mosca vem. Então as tecnologias
que contemplam nesse programa recursos para o desenvolvimento dessas tecnologias estão nesse programa. O programa está em execução, ele deu uma segurada por causa dos problemas políticos, econômicos do país, mas o Dr. Rangel nos garantiu que o programa vai dar uma deslanchada e a gente espera ter com ele uma redução da população de mosca. Dentro desse programa existe uma coisa interessante de se falar, que além de você armar as armadilhas para monitorar a população e atrair as moscas, já existe hoje também técnicas revolucionárias, técnicas avançadas de produção de machos de mosca estéril. Tá? Então nós temos duas unidades de duas fábricas de mosca hoje no Brasil. Controle biológico. Controle biológico. Uma é no Vale do São Francisco, com a mosca média, e a outra é a mosca sul, que está sendo montada agora com recursos do Ministério dentro desse programa, na região sul do Brasil, se não me engano, em Caxias do Sul, por aquela região ali, juntamente com a Embrapa. Então, que tecnologia é essa? A tecnologia consiste em produzir mais moscas, esterilizá-las e soltá-las no campo, esses machos, para que eles possam fecundar as fêmeas e elas, achando que estão fecundadas, vão ovopositar, mas não ovopositam porque não tem ovo, porque o macho estava estéril. Então é uma coisa até engraçada de se falar, a gente aumentar a população, mas o que está acontecendo hoje são essas novas tecnologias para facilitar a vida do produtor em relação a essa praga que é terrível, como você falou, das moscas das frutas. É quase que enganar a natureza, mas é interessante se falar que hoje não se parte para defensivo, se parte para o manejo integrado de pragas e outros conceitos. Isso. Essa tecnologia do macho estéril, como outra tecnologia também em largo uso hoje, em larga escala, que é a criação de predadores dessas larvas, são insetos que predam essas larvas, que também são soltos no campo, nos pomares, tem essa função. Principal também, uma função paralela de reduzir o uso de agroquímicos nessas lavouras, porque para matar a mosca, se você tiver essa tecnologia de macho estéril e de inimigo natural, você reduz a quantidade de químico aplicado para reduzir a população dessas moscas nos pomares. E isso todos sabem que é uma vantagem grande, quanto menos melhor, né? E o produtor, eu costumo sempre dizer que o produtor não usa agroquímico nas lavouras porque quer, ele usa porque precisa, porque o agroquímico é uma no momento certo. E no momento certo e na quantidade indicada pelos órgãos oficiais. Tá? Porque o custo com os agroquímicos dentro do custo de produção da fruticultura chega até a 50% do valor do custo de produção. Então, se nós pudéssemos não usar o agroquímico, para nós seria muito melhor. O clima tropical, é isso aí. O clima tropical que favorece. Muito obrigado, José Eduardo Brandão, assessor técnico da CNA. Estamos à disposição. Foi um prazer falar com vocês.